1 Pedro, capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Quem encontrou? Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissa a vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedece à palavra, pelo seu proceder, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. A beleza das esposas não seja de efeito exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joias, de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhes de Senhor. Sois filhas dela, se fazeis o bem e não temeis nem o espanto. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Amém. Pai, nos conceda graça, nos ajude na exposição da Tua palavra nessa noite. Senhor, fale aos nossos corações, ó Deus, aos corações dos maridos, das esposas, dos filhos que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor, que a Tua palavra atinja, Deus, o propósito dela nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento do marido com a esposa e da esposa com o marido. Mas fica tranquilo que um dia você vai casar também, você está aqui solteiro. Vai ser bom você ouvir, como o Fábio falou no sábado, aqui, os filhos olhando para o pai e para a mãe, de acordo com a palavra, se o pai e a mãe estão de forma certa, estão vivendo essa vida que o apóstolo Pedro está nos falando aqui nessa noite. Então vamos lá. Então, nós ouvimos semana passada do Tiago Vinícius, que após Pedro tratar da esfera mais ampla das relações sociais e políticas, ele também tangendo as relações mais estreitas do trabalho na comunidade doméstica. Pedro chega no ciclo mais íntimo do relacionamento conjugal, que é do versículo 1 ao versículo 7, que nós vamos falar nessa noite. E Cristo aqui, ele é o padrão. Esse que é o fundamento para toda a ética cristã. Pedro está falando sobre ética aqui, nos relacionamentos com o patrão, com o Senhor e o seu servo, e com o marido e a esposa com o marido. Então, isso aqui também não é uma série de regras a serem cumpridas, mas o seguimento de Jesus Cristo, pautando por seu exemplo a nossa conduta. E o certo teólogo diz assim que a família, ele é o principal problema da sociedade hoje em dia, pelo fato de, além dele ser, a família ser um alvo desde o Éden, hoje a família tem sido ainda alvo, mas tem sido deturpado diante de nós, né? A sua, como é que eu posso falar? A família na sua forma original, como Deus criou, hoje estamos deturpados. Então, podemos, depois de Pedro abordar então as relações entre súditos e reis, servos e senhores, Pedro agora vai tratar esse tratamento aqui. Então, vamos examinar aqui, à luz do texto, a conduta do marido e esposa no contexto do casamento. Pedro ele separa aqui 6 versículos para falar só das mulheres, um só para falar com os homens. Mas fica tranquilo, quando ele pega para falar para os homens também, ele fala rasgado também. Mas olha, vocês estão me ouvindo aí? Pedro começa a falar com as mulheres e dedica a maior parte do tempo a elas. Isso porque as mulheres, elas enfrentavam as maiores dificuldades culturais do que os homens, especialmente em casamentos mistos. E a gente sabe, né, que as mulheres na Bíblia, desde Gênesis em si, ela é falada tudo, mas quando entra em contagem, a mulher e os filhos não entram nas contagens, até mesmo na questão de números,
lá, quando foi a saída do Mar Vermelho, não houve contagem das mulheres, quando diz assim, saíram 300 mil fora, crianças e mulheres, então não entram na contagem, mas isso é por causa da cultura da época. A cultura prevalente era judaica, grega e romana, dava aos homens todos os privilégios e às mulheres todos os deveres. A fé cristã, entretanto, provocou uma verdadeira revolução nesse particular. Então, Pedro está querendo dizer aqui que, antes de tudo, a mulher, ela não é uma coisa, mas ela é uma pessoa. Não é uma escrava, mas ela é uma pessoa livre. Não é inferior, mas ela é digna de toda a honra. Amém? Na cultura do primeiro século, a mulher seguia necessariamente a religião do marido. Se o marido adotava a fé cristã, sua esposa também deveria fazê-lo. E se a esposa se tornasse cristã, o marido a consideraria infiel a ele e a sua religião pagã. Isso causava uma tensão dentro do lar. Então é por isso que Pedro ele vai orientar as mulheres recém-convertidas a Cristo a lidar sabiamente com o marido que ainda não é convertido. Então vamos lá à exposição do texto aqui para a gente entender melhor. Versículo 1: semelhantemente vós mulheres sede submissas a vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedece a palavra pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Aí nós vamos entender aqui o que é essa palavra. O que Pedro aqui ele está ensinando não é uma submissão séria, própria de alguém sem caráter, mas um despojamento voluntário do seu próprio eu. A palavra aqui, submissão, é um termo militar que significa sob uma hierarquia. Deus estabeleceu na criação vários níveis de autoridade. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher. A ideia de submissão aqui também não é a ideia de inferioridade, como hoje é esse termo, né, principalmente para as feministas, nós vamos falar um pouco mais na frente aqui. Elas não querem depender mais de homem, né? Querem viver suas próprias coisas. Elas podem até casar, mas o homem lá dela lá e ela com o dinheiro dela aqui, né? Não quer depender mais. São mulheres que não querem se submeter à missão ou estar debaixo da missão, porque isso é submissão, debaixo da missão que Deus confiou ao papel do marido. Então a ideia de submissão aqui não é de inferioridade, nem de competição, nem de rivalidade em si, mas sim de parceria, de um ser parceiro do outro. A mulher foi criada por Deus para ser auxiliadora idônea, ou seja, aquela que olha nos olhos e corresponde ao homem física, emocional e espiritualmente. O homem e a mulher foram feitos pelo Criador. O homem e a mulher são um em Cristo. A palavra igualmente aqui que a gente leu aqui, ó, igualmente, refere-se aqui de modo geral, voltados aos exemplos de submissão cristã. Ele está dizendo igualmente, assim como os servos ao seu Senhor, assim como os empregados aos seus patrões, igualmente dessa forma, bem como a submissão de Cristo às autoridades para santificá-lo. Então, nós não estamos aqui colocando elas no mesmo patamar, tá? Essa submissão no mesmo patamar. Mas a submissão da mulher ao marido a nenhum desses exemplos, mas para indicar que existem semelhanças nesses relacionamentos. Observe que a submissão da mulher é recíproca ao marido. Olha o versículo 7. Igualmente, vós, maridos. A submissão da mulher ela é recíproca à atitude do marido. Então, pela consideração especial que ele deve dar a ela. Vamos só ler um texto aqui para a gente entender melhor. Efésios 5:21 diz assim: sejam submissos uns aos outros no temor a Cristo. Mulher, sejam submissos aos seus maridos como ao Senhor. De fato, o marido é a cabeça de sua esposa, assim como Cristo, o Salvador do corpo, é a cabeça da igreja. E assim como a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas em tudo a seus maridos. Marido, ame as suas mulheres como Cristo amou
a igreja e se entregou por ela. A submissão da esposa ao seu marido é como ao Senhor e por causa do Senhor. A autoridade do marido sobre a esposa é delegada a ele pelo próprio Deus. Não é autoritarismo, é autoridade, a autoridade de cuidar. Está dizendo aqui a autoridade de amá-la e se entregar por ela. E nós vamos falar uma coisa muito séria aqui mais à frente. Assim, quando uma mulher insurge também contra a autoridade do seu marido, ela está se opondo ao próprio Deus. Vocês estão entendendo aqui? Então, para a gente entender melhor, o relacionamento entre homens e mulheres envolve tanta igualdade espiritual quanto a diferenciação quanto aos papéis e funções em casa e na igreja. 1 Timóteo, Paulo diz assim: quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos limpas, sem ira e sem discussões. Quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes e se enfeitem com pudor e modéstia. Não usem tranças nem objetos de ouro, pérolas ou vestuários suntuosos. Pelo contrário, enfeitem-se com boas obras, como convém às mulheres que se dizem ser piedosas. Durante a instrução, a mulher, você quer outro contexto, depois eu te explico, a mulher deve ficar em silêncio, com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem, portanto que ela conserve em silêncio. Você quer outro contexto que a gente explica depois, tá bom? Só até aqui. Mas entretanto, a mulher, ela será salva pela sua maternidade, desde que permaneça com modéstia na fé, no amor e na santidade. Mas para a gente entender melhor aqui rapidinho, eu quero falar o que não é submissão. Submissão, primeiro, não é inferioridade. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em 1 Coríntios 11:3, dizendo: todavia, quero que vocês saibam que a cabeça de todo homem é Cristo, e que a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. O Filho, é que ele está explicando, o Filho, Jesus, ele tem a mesma substância do Pai. Na Trindade não existe hierarquia, existem papéis diferentes, cada um se manifesta de forma diferente. Em nenhum lugar da Escritura a Bíblia fala que Cristo é inferior a Deus Pai. Contudo, na economia da redenção, Cristo submeteu-se ao Pai sem jamais ser inferior ao Pai. Do mesmo modo, o marido é o cabeça da mulher, e nem por isso a mulher é inferior ao marido. Então, submissão não é inferioridade. Deus coloca os dois aqui no mesmo, tá, mano, do lado do outro, mas sabendo cada um o seu papel. Submissão também não é subserviência. A submissão da esposa ao seu marido não é cega, ela tem limites. A esposa não está obrigada a obedecer ao marido quando este insurge contra os princípios de Deus. Isso é interessante a gente explicar melhor. Se o seu marido ou ele infringe algum princípio de Deus, você tem todo o direito, a Bíblia te dá esse respaldo para você não concordar com ele, até repreendê-lo de acordo com a palavra. Você lembra o filme lá do Coringa, né? Como é que chama a namorada do Coringa lá? Arlequina, né? Tá até nessa, você viu que ela é o tipo de mulher que infringe os princípios junto com ele. Todos os princípios. É como se o marido estivesse aqui, vamos fazer assim. Vamos dar um exemplo melhor? Ananias e Safira. Tá lembrado? Eles venderam a casa, os dois em acordo disseram: vamos falar aqui, nós vendemos por isso, vamos meter um pouco para nós. Olha aí, isso foi uma parceria maldosa, um companheirismo fora das Escrituras, longe de ser algo que Deus deixou aqui claro na palavra dele. Então, assim como a esposa tem todo o direito de apontar o dedo para o marido e falar: eu não concordo com você está errado, isso que você fez foge totalmente daquilo que Deus quer, assim também o marido também ele pode dizer também para sua esposa. Então, antes, a esposa não está obrigada a obedecer ao marido,
O preceito divino é: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Atos 5, 29. 3. Submissão não é status de gênero. Pedro disse que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido e não a qualquer homem. É ao seu marido. O gênero feminino não é inferior ao gênero masculino. Vale a pena ressaltar que esse tem sido um assunto extremamente delicado em nossos dias. Que é o quê? A mulher querendo se equiparar ao homem. De todos os jeitos. Não, a gente quer a nossa... Como é que eu posso falar? Queremos a nossa igualdade. Não, tem que ser tudo igual. O salário tem que ser igual. Tem que ser tudo igual. Elas querem de todas as formas e jeitos. Só que nós vamos aprender aqui na palavra também. Isso é bom. A Bíblia está clara para tudo isso. Submissão da esposa ao marido é exclusiva. Submissas ao vosso próprio marido. A mulher não se sujeita a qualquer homem, mas ao seu marido. A exclusividade e a fidelidade conjugal são exigidas apenas para os casados. Vou repetir. A exclusividade e a fidelidade conjugal são exigidas apenas para os casados. Submissão não é uma questão de inferioridade, mas sim de funcionalidade. A submissão não é questão de gênero. Pedro não ensina que todas as mulheres devem ser submissas a todos os homens. Ele diz: a esposa deve ser submissa ao seu marido, e não a namoradinha ser submissa ao namorado. Não ainda a noiva ser submissa ao seu noivo. Eles não casaram. Pedro está dizendo aos casados. Porque eu já vi namorado dessa forma, né? Você tem que me honrar, você tem que me obedecer, você tem que se submeter. Como é que a gente vai casar? Não, por enquanto eu vou dar um papel meu aqui, ó. Eu noivei, pus aliança, porque o Toninho não deixava pôr aliança de namoro não. Aí eu noivei, aí tem que pôr aliança, aí pus aliança. O Toninho chegou pra mim, depois, no dia do noivado, chegou na casa dele, ele: Edgar, mudou nada não, tá? Continua do mesmo jeito. As coisas só mudam depois que é namoro uma vez por semana, e no sábado chegar 2. Eu chegava lá na casa da Laís 2 horas, 4 horas eu estava indo embora porque eu tinha que tomar banho para ir para a igreja. Era dessa forma, uma vez na semana só. Horário 10 horas, 9h55 eu já estava no portão despedindo dela para ir embora. Era assim. Para sair, com a irmã do lado. E no dia que eu saí escondido, deu errado. Deu errado. Vai desobedecer? Não desobedece. Não desobedece pai e mãe. Dá errado. Então você tem que ser submisso aos solteiros que estão aqui. As solteiras. Você tem que, até você casar, você é submisso ao seu pai. Amém? Vem um rapazinho querer mandar bonitinho, não, é que ó, é meu pai, eu tenho da satisfação ao meu pai, né? Pronto, acabou. Quando a gente casar é outra história. Amém? Você está aqui comigo? Amém. Interessante aqui que o movimento feminista ele vem totalmente ao contrário, né? Alô, Jesus. O movimento feminista ele vem na esteira do liberalismo teológico. Se o machismo retira das escrituras o que Deus concedeu às mulheres, o feminismo acrescenta o que Deus não otorgou às mulheres. Argumento ainda que tanto o ensino de Paulo lá em Efésios, que a gente acabou de ler, sobre o casamento, como essas palavras de Pedro, refletem apenas a cultura da época e por isso não podem ser aplicadas para os dias de hoje. Olha o que elas fazem. As feministas fazem isso. Elas transformam e dizem: não, é para aquela época, ele não serve para nós hoje. Mas é totalmente ao contrário. O outro texto distorcido pelo movimento feminista está lá em Gálatas 3:28, que diz assim: ó,
Não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. Olha o texto que eles usam. Paulo aqui ele está tratando acerca de distinções culturais entre homem, mulher, judeu e grego, escravo e liberto, que foram canceladas em Cristo, acerca da redenção. Consequentemente, não há mais necessidade das mulheres, elas dizem, né, de acordo com o que elas estão falando aqui, consequentemente elas dizem, então não tem necessidade das mulheres mais serem submissas aos seus maridos. Só que Paulo não ensinou isso. Paulo está tratando esse assunto aqui acerca da redenção. Em termos de redenção, não há nenhuma diferença entre homem e mulher, judeu, grego, escravo e liberto. Todas essas barreiras já foram derrubadas lá na cruz. Amém? Vamos voltar aqui. A gente falou que não é submissão, então vamos voltar aqui. Então a submissão da esposa ao marido é um testemunho eficaz. Fala mais alto do que eloquentes discursos. A vida exemplar é melhor do que palavras. Estamos falando aqui do versículo 1 e 2. O mais eficiente método da evangelização dentro do casamento é o testemunho irrepreensível. Nós estamos falando aqui no caso da esposa. Quando a Bíblia acrescenta que a expressão sem palavra alguma, não significa sem a palavra de Deus, pois a salvação vem por meio da palavra. Antes significa sem conversa, sem muito falatório. É o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo assim aqui, ó. Semelhantemente vós, mulheres, sede submissos aos vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedece à palavra, pelo vosso procedimento, sejam ganhos sem palavra, sejam ganhos sem falatórios. Ah, mas é isso. Ah, mas você faz aquilo. Ah, mas você fez. E depois você pega a Bíblia e está indo para a igreja. Deixa eu ir para a igreja, eu ganho muito mais. É sem falatório. Como é que você vai ganhar? O seu testemunho, sendo irrepreensível. E ele está te observando. Isso que é lindo. A esposa vai ganhar o marido para Cristo por meio da sua conduta e do seu caráter. Não pela argumentação, mas por atitudes como submissão, compreensão, amor, bondade e paciência. Isso aqui, que eu saiba, é fruto do Espírito ainda. Então podemos entender que o comportamento das mulheres tem que ser sensatos, e não que elas têm que ser mudas em relação à sua fé diante dos maridos incrédulos, mas que de forma sábia devem confiar mais no comportamento do que nas palavras para atrair a Cristo. Né? Tem mulheres que chegam assim, você está aí com o cão aí dentro, você está aí com o Satanás aí dentro, vem cá, deixa eu pôr a mão na sua cabeça. Aí o marido vai, você é louco, você é isso, você é aquilo. Aí como é que você quer ganhar seu marido? Ganha aqui, ó. Sabe como? Vai pra cá, ó. O joelho. Vai pro joelho. Então vamos falar dos maridos daqui a pouco. Tem uma certa irmã que falou assim. Aí eu queria, falava pro meu marido, ele não isso e aquilo, eu parei de falar. E fui contar para Deus. Aí Deus fala com o marido. Ela falou desse jeito, Deus vai falar com ele. Porque no versículo 7 aqui, a Bíblia diz que as orações do marido elas podem ser interrompidas. Então para de falar com ele e fala com aquilo que está lá em cima. Amém? Da mesma forma, o marido, para levar a sua esposa incrédula, ele precisa também ter um comportamento piedoso, e pode às vezes ser tão ou mais efetivo do que as palavras para levar a Cristo. Agora interessante, eu quero falar uma coisa aqui para quem vai casar ainda também. A gente pode entrar aqui com um jugo desigual. Você não quer ter um probleminha no futuro? O jugo é o quê? Jesus fala, né? Jesus fala assim, para trocar o jugo com ele, né? O jugo era, quem é da roça sabe, né? Eu que não é da roça, eu tive que estudar. Então. O jugo é aquele negócio que põe os dois animais da mesma espécie, como os dois bois, da mesma espécie, para ir, vamos supor, para lavrar a terra. E eles iam no mesmo compasso.
Um ia, outro ia. Um ia, outro ia. Não tem como você pôr um cavalo e pôr um boi. Vai dar problema no compasso, vai atrapalhar todo o sistema. Então, quando Deus está falando, o jugo desigual é esse. Você não vai andar no mesmo compasso. A mesma confissão da sua fé. Entra também nisso. Você vai ter problema futuramente. Então, além de orar, você presta atenção em que você vai escolher para você casar. Pra você não ter problema no futuro. E chegar, pastor, ora para o casamento, ora para mim, pastor. Tem que ensinar isso a Cecília, né? Então, ora para mim, pastor, porque é difícil. Meu marido quer saber de igreja, meu marido só quer saber de bar. Falou, uai. Pensou que era o último, né? Aí fui no ar. Aí ele era lindo, maravilhoso. Nossa, se eu perdesse ele, eu não ia encontrar um como ele. Mas achou um grande problema para você. Então, acho que a gente tem que prestar atenção nessa questão. Quando a gente for escolher para poder casar, escolher uma pessoa que vai andar no mesmo compasso que você, que vai andar no mesmo passo que você, que tem a mesma confissão de fé que você, para que você não tenha um trabalho todo de você ganhar ou ele te ganhar, né? Te puxar para o outro lado. Então, vamos prestar atenção nessa questão, principalmente aos solteiros e aos que estão casados, até a morte. Versículo 3. Mas a beleza interior, versículo 3. A beleza das esposas não seja um enfeite exterior como frisado de cabelos, o uso de joias de ouro, o luxo dos seus vestidos. Irmão, isso aqui é um dos versículos mais deturpados, né? Somente nas igrejas. Eu vim da igreja assim, né? Assembleia de Deus. Né? Eu mesmo não usava bermuda. Quando eu casei, era calça para dormir, calça para todo lado. Tudo que você pensar era calça. Porque antes me ensinaram para mim que era pecado usar bermuda. O brinco, a mulher não podia nem aparar as pontas do cabelo, não podia pôr um brinquinho, nada, por causa de uma má interpretação do texto. Infelizmente. Mas nós vamos aprender aqui agora. As mulheres do primeiro século, elas não tinham participação na vida pública nem acesso ao trabalho fora do lar. As mulheres ricas gastavam seu tempo em coisas fúteis e muitas delas investiam todas as suas energias em cuidar da sua beleza exterior, relegando a uma posição de descaso e cultivo da beleza interior. Pedro aqui ele vai chamar a atenção das mulheres cristãs para não imitarem a esse modelo. Para não imitar. É claro que com isso Pedro não está incentivando as cristãs a serem relaxadas com a apresentação pessoal. Tem que se cuidar. Tem que comprar uma roupa bonita assim, tem que se vestir bem, né? Pode pôr um brinquinho bonitinho, tem que aparar as pontas para o cabelo crescendo bonitinho de novo, né? Pintar, não é? Ficar bonito, porque acha que quando não corta as pontas do cabelo, né? É aquele negócio todo lá. Então, Pedro está querendo dizer que deve haver o quê? Um equilíbrio entre o cultivo da beleza interior e a manifestação graciosa do exterior. Não se está se tratando aqui de uma proibição contra o adorno, mas a preocupação demais com a aparência exterior, né? Se preocupa demais, é aquelas que se preocupa demais para arrumar para ir para o culto, chega atrasado no culto. É desse jeito. Eu lembro quando eu preguei sobre o culto aqui, que os cultos puritanos eles chamam princípio regulador do culto. O culto deles começava antes, até a forma deles se vestirem. Eles se preparavam já uma hora antes, ou melhor dizendo, um dia antes, eles já estavam se preparando para o culto de domingo. Alguns deles se preparavam uma semana antes, terminava o culto domingo, eles já estavam se preparando para o próximo culto. A vida deles era um culto. Então, é o que Pedro está dizendo aqui. Não estou te proibindo, só estou te dizendo assim,
Para de se preocupar demais com isso. Preocupa com o que está aqui dentro, com a beleza aqui dentro. Por quê? Porque Jesus se refere a pessoas assim como um sepulcro caiado. Tem beleza demais por fora, que linda, maravilhosa, que ela é crente, né? Mas por dentro é o quê? Vazio, não tem caráter. Infelizmente, aí é aquela pessoa que fala do que o coração está cheio. Por fora é crente, lindo, né? Uma das formas, né? Como diz o terno, a gravata, né? Um terno, a gravata é o quê? É em forma de imposição, mostrar a sua posição, imposição. Mas às vezes por dentro tá frio, não tem nada, não tem caráter, se prepara de qualquer jeito para ir para o culto, não medita. De domingo eu não gosto muito de sair por causa disso, eu gosto de ficar em casa, principalmente domingo. Eu fico para estudar, estudando em casa. Se teve uma desavença com a esposa, já pede perdão, já resolve, para vir para o culto em paz. Paulo vai dizer a Timóteo assim, ó: quantas mulheres que elas tenham roupas decentes e se enfeitem com pudor e modéstia, não usem tranças nem objetos de ouro, pérolas ou vestuários suntuosos, pelo contrário, enfeitem-se com boas obras, como convém às mulheres que se dizem ser piedosas. É isso que está dizendo. O excesso demais nessa área é bem afirmado na literatura e na arte pagã no século I. O princípio é a modéstia. É isso que Pedro está dizendo aqui. As mulheres cristãs precisam adornar sua alma mais do que o próprio corpo, pois os enfeites do corpo são destruídos pela traça e deterioram com o uso, mas a graça de Deus, quanto mais usada, melhor e mais resplandecente se torna na vida da mulher. Amém? Então Pedro orienta as mulheres cristãs sobre o perigo dos excessos. A ênfase não está na proibição, mas no senso adequado dos valores. Amém, irmãos? Vocês entenderam aqui? Versículo 4 e 6. Mas a beleza interior do incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus, pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Sois filhas dela e fazeis o bem, não temeis nenhum espanto. Pedro vai fazer um contraste entre o que o homem vê e o que Deus vê, entre o superficial e o essencial, entre a beleza exterior e a beleza interior. Então, rapidinho, a mulher cristã ela deve cuidar mais do coração do que da aparência. Versículo 4. Em vez de buscar apenas a beleza externa com penteados rebuscados, joias caras, roupas requintadas, a mulher ela precisa primeiro zelar pelo seu coração. Pelo seu coração. Eu acredito que os homens hoje não estão muito interessados. A beleza faz parte, sim. Mas hoje o homem está olhando primeiro se tem caráter. Os homens estão olhando se tem caráter primeiro. O meu avô é maravilhoso. Um homem de garra. Quando você for casar, filho, observa a esposa, observa ela como que ela é dentro de casa. Observe se ela ajuda a mãe. Observe se ela é companheira da mãe, ajuda a mãe. Se ela, olha se ela grita com a mãe dela. Se ela grita com o pai dela, ela responde. Observa tudo isso nela. Observa até se ela quer ter filho. Eu falo, observa tudo isso. Se não tiver, você sai fora. Graças a Deus que me livrei de uma. Minha filha é de pastor ainda, mas me livrei, graças a Deus. Gritava com a mãe, gritava com o pai, saia a hora que quer. Eu falei, eu vou ser o menor entre eles. E eu acredito, irmão, se eu tivesse casado com essa menina, hoje eu já tinha separado há muito tempo. E depois disso, passa a observar mesmo o que o vô falava. A gente vai ensinar, eu vou ensinar a Cecília o quê? Que ela venha olhar primeiro para o pai dela e falar assim, eu quero um cara igual meu pai. Como que trata a minha mãe. Eu quero desse jeito. Do meu jeito que meu pai trata a minha mãe, eu quero que meu marido trate você. Depois você vai olhar, eu quero que meu marido seja um trabalhador, que seja um homem temente a Deus.
Homem de caráter. E isso é o essencial. Né? Como a gente vê nas redes sociais, vê as mulheres não querem um cara que trabalha hoje. Assim, hoje as mulheres querem aqueles caras cortadinhos, cheios de tatuagem, né? Que tem o quê? Hoje as menininhas lá fora do mundo é desse jeito. Passa um menininho igual eu, ficava com meu cabelo partido no meio, que veio me zoar falando que era minha mãe que penteava, partidinho no meio. Eu olhava lá e falei assim: nunca essa menina vai ficar comigo. Que é os outros, com a arma na mão, as meninas lá fora. Aqui não, as meninas lá fora, com a arma na mão, tem status lá fora. Infelizmente. Então, antes da mulher tomar um banho de loja, ela precisa ser adornada com uma coisa: com a palavra. Ela precisa ser adornada pela palavra. Em vez de valorizar apenas o que perece, a mulher cristã deve priorizar o traje incorruptível, um espírito manso e tranquilo. Em segundo lugar, a mulher cristã deve cuidar mais daquilo que tem valor diante de Deus do que daquilo que é valorizado pelos homens. O que? O espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A mulher cristã está interessada em agradar mais a Deus do que aos homens, pois agradar a Deus torna-se uma bênção para o seu marido. Um espírito manso e tranquilo é melhor que vestes caras, olhas caras penteados lindos aí. O que se não vê tem mais valor do que aquilo que se vê. Uma mulher equilibrada emocionalmente, que faz bem a seu marido todos os dias, é mais feliz e faz seu marido mais feliz do que uma mulher ranzinza, cheia de ouros. É melhor morar no deserto do que viver com uma mulher lixosa. Os adereços exteriores jamais podem segurar um casamento. Coisas materiais, igual homens gostam de comprar uma mulher simples, presente, tudo, mas isso não segura o casamento. A mulher se arrumar, isso é o essencial para o marido. Tem que se arrumar sim. Tem que se arrumar. Se arrume para ele. Se arrume. Mas isso também não segura o casamento. Terceiro, a mulher cristã deve seguir o exemplo das santas mulheres do passado em vez de copiar o modelo de hoje. O que é que Paulo diz lá para as mulheres, Timóteo lá? Para pegar conselho de quem? As mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Ah, não mãe, você já passou, você é passado. Ah, vó, não tem nada a ver, vó, você está em outra história, está lá no século tal, nós estamos no século XXI, é outra coisa, não. Ela sabe o que ela está falando. Uma expressão oriental convenciona respeito e submissão. Filhas aqui, que ele está dizendo, essas filhas, elas estão dizendo, elas mostravam a mesma submissão de Sara, por isso que é chamada de filhas. Da mesma forma que Sara foi submissa a Abraão, elas foram chamadas de filhas, elas são chamadas de filhas de Sara, por mostrar a mesma submissão. Qual que eram as marcas dessas mulheres? Elas esperavam em Deus, versículo 5 aí, ó. Elas esperavam em Deus, elas tinham fé em Deus e confiavam no seu caráter e em suas promessas, sabiam que Deus jamais as abandonaria independente das circunstâncias. Outra, eram submissas aos seus próprios maridos. As esposas, elas compreendiam o seu papel de submissão de acordo com as normas das escrituras. Então ela encontra a realização completa no seu marido. Terceiro, elas praticavam o bem, boas obras. E quarto, seguiam não temendo a perturbação nenhuma ou nenhum espanto. Ou seja, elas triunfavam sobre o medo. Ao lidar com o marido incrédulo, essa mulher mantinha sua confiança em Cristo, enquanto ao mesmo tempo mostrava o respeito ao seu marido. Ela não desrespeitava os maridos dela por ser incrédulo, ela respeitava ele. Ela mantinha sua posição de esposa, mas a sua confiança em Deus. As dificuldades envolvidas em fazer ambas essas coisas poderiam ter levado, em algumas circunstâncias, à intimidação por parte do marido e, portanto, ao temor por parte
da esposa. Então, essas mulheres não eram reconhecidas pela beleza exterior, mas pelas suas boas obras. As mulheres de Éfeso e da Igreja de Cristo devem ser conhecidas pelos seus valores. Mulheres que estão aqui e as moças que estão aqui, vocês têm valor. Se valorizem. Não é qualquer um que vai chegar para poder desvalorizar você. Se valorizem. Se valorizem. Elas eram conhecidas pelos seus valores. É isso que as mulheres de hoje precisam. Não só dentro da igreja, mas também lá fora. Elas precisam se valorizar. Ficar com 10 agora no carnaval. Eu tenho um irmão. Ele, no carnaval quando ele desviou, saiu da igreja, tudo, ele ficou com umas 10 no mesmo dia. Ele está errado? Totalmente errado. Mas eu penso mais em e essas meninas que não se valorizam. Essas meninas devem ter ficou com ele, mas ficou com mais uns 10 também. Não se valorizam. Se elas mesmo se valorizam, homem nenhum vai dar valor mesmo não. Vai fazer de gato e sapato. Fé e sabedoria de vida elas tinham, não por se amoldarem a valor social, como sucesso e beleza. Elas tinham fé e sabedoria. E agora o último versículo para a gente terminar. As atitudes do marido. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Há um equilíbrio entre privilégios e responsabilidades, entre direitos e deveres aqui. Paulo vai dizer lá em Efésios 5, 22 e 6, do 1 ao 9. A submissão da esposa não dá ao marido o direito de ser rude ou desposta. Cristo, como Senhor da igreja, a serviu. Como cabeça da igreja, morreu por ela. O R.C. Sproul diz assim: quando ele diz que é mais fácil uma mulher ser submissa a Cristo que o marido amar sua esposa como Cristo amou sua igreja. Ele diz que é mais fácil uma mulher ser submissa a Cristo do que o marido amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Por quê? Não há egoísmo no amor de Cristo pela igreja. Jesus jamais abusou, tiranizou, explorou ou avergonhou, que é a sua noiva. O marido que espera a submissão da mulher deve estar pronto a então entregar a vida por ela. Esse é o padrão de Deus. Porém, a Bíblia não diz ao marido para amar sua mulher apenas quando ela é submissa. A Bíblia não diz para o marido amar sua mulher quando ela é submissa. E nem diz a mulher para se submeter seu marido apenas quando ele ama, como Cristo ama a igreja. Os maridos são orientados a amar a sua esposa, sendo ela submissa ou não. As mulheres são orientadas a se submeter ao marido, sendo ele amoroso ou não. O marido precisa estar preparado para dar a vida pela mulher. E a mulher precisa estar pronta para submeter-se ao marido. Não estou falando aqui casos de apanhar de marido. Se aí você vai, liga no 190 e denuncia. Estou falando sério. Isso é crime. Aí tem que ligar para a polícia mesmo. Nenhuma mulher é obrigada a apanhar de marido. Isso é crime. Por que hoje chega o casado? Aí a gente vai ver o problema. Ah, mas ela não me respeita.
não é isso, não é aquilo, aí olha para ele, ela vai falar, mas ele não me ama, não me dá carinho, não me dá atenção. Aí você pensa, aí tá aí o ponto dele, você já sabe o que está errado. Só agora fazer, está faltando o quê? Fazer. Mas sabe por que Pedro está dizendo isso aqui? Porque independente do quê? A igreja não é submissa a Cristo, não. Nem todas as vezes a igreja é submissa a Cristo, mas Cristo continua amando a igreja. Nem todas as vezes também nós amamos. A gente diz que ama a Cristo, mas não demonstra o amor. Mas Ele continua nos amando. É isso que Ele está dizendo. Que independente, continue cumprindo os seus papéis. Por quê? Porque você não vai dar conta para o outro, você vai dar a conta para o seu Deus. 4 áreas de responsabilidade do marido no relacionamento conjugal, rapidinho. Aspecto físico. Maridos, vós igualmente, viva a vida como do lar. A expressão que viva a vida como do lar significa vivendo juntos na mesma casa, como marido e mulher. Perguntei ao menino esses dias para trás, como é que tá essa mãe e tal? Ela tá bem. Eu parei de dormir no quarto da minha mãe, igual você falou. Agora eu tô pegando meu colchão e tô pondo no quarto. Falei, ué, mas quem tá dormindo no colchão? Falei, não, assim, não, eu durmo com a minha mãe e meu pai dorme no colchão. Falei, mas como assim? O que está acontecendo aí? Meus pais estão com problemas pessoais. Hein? Igual aquele, o Casalbé de Nóbrega, né? Era casado o quê? Cada um vivia na sua casa. Casamento moderno. Hoje são casamentos assim. Embora tenha uma abrangência muito maior isso aqui, o relacionamento conjugal passa pela intimidade física. A primeira responsabilidade do marido é cuidar da esposa e do lar. Tito 2,4, pelo contrário, sejam capazes de dar bons conselhos, de modo que as recém-casadas aprendam com elas a amar seus maridos. Filhos, nem a Timóteo, é Tito, né? Aprender com as mais velhas. Por quê? Porque a responsabilidade do provedor vem também do marido. E segundo, o aspecto intelectual, que é o discernimento. O discernimento é o fruto do conhecimento. Homem e mulher são dois universos distintos. Tem profundas diferenças físicas e emocionais. E essas diferenças, porém, complementam a relação. O marido cristão, ele precisa conhecer as variações de humor, sentimentos, medo e esperança da sua esposa. Ele precisa ouvir com o coração e falar a verdade em amor. Muitos homens que conhecem poucas peculiaridades femininas tratam a mulher como se estivesse lidando com outro homem. Falta-lhe o quê? Conhecimento e o tato. Terceiro, o aspecto emocional, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. O marido precisa tratar a mulher com cavalheirismo, precisa sim ser romântico, carinhoso e amável no trato. Deve se dirigir constantemente a elas dizendo, talvez como o Provérbios 31 dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas você sobrepõe todas elas. Nada fere mais uma mulher que um marido casca grossa e rude. Só que aqui a parte mais frágil, não quer dizer que Pedro está dizendo aqui que a mulher é mais frágil em termos mentais, ou morais, ou espirituais. Ele está dizendo aqui em termos físicos mesmo. Ela é a parte mais frágil. Essas mulheres feministas, elas precisam entender isso. Elas são as mais frágeis assim, choram assim. Se ele altera um pouquinho com elas, elas vão chorar. Não consegue carregar o peso que você consegue carregar. E é dessa forma. A mulher ela é mais sensível na alma, mais frágil na força física. Dessa forma, como o mais forte dos dois parceiros no casamento, o marido ele deve carregar os fardos mais pesados, proteger a esposa e suprir as suas necessidades. O marido deve tratar a esposa como um vaso
caro, belo e frágil, que contém um tesouro precioso. A expressão que ter consideração significa que o marido respeita os sentimentos, os desejos e a maneira de pensar da esposa. É ter consideração com ela, com a fala dela. Já viu aquele marido que chega, fala, mas quando a mulher me fala assim, deixa eu ver meu jornal. Não, já entendi, tá. Tem marido que dá mais ouvido para outras mulheres lá fora da empresa do que a igreja mesmo para a sua própria esposa dentro de casa. E por último, o aspecto espiritual. Tratai com dignidade, pois são juntamente com ela herdeiros da mesma graça, para que não sejam interrompidas as vossas orações. As mulheres não participavam dos cultos gregos e romanos na época. Até mesmo as sinagogas judias as sinagogas judias, as mulheres não tinham acesso. No cristianismo, porém, as mulheres têm iguais direitos espirituais. E se tiver muito mais além, deixa para outra história a gente falar. E não apenas isso, mas a vida espiritual do marido está diretamente relacionada à forma com que ela trata, a forma que ele trata a sua mulher. Bom, você pode estar o mais top em todas as áreas da sua vida, mas se você tiver mal com sua esposa, o trem vai andar mal. O trem vai fluir não vai andar. Vai lá, volta, resolve com ela, você vai ver a paz que vai ter. Briga com a esposa e vai trabalhar. Sua cabeça vai ficar lá nela o tempo todo. O que Pedro está dizendo é que se o marido falhar em amar, honrar e respeitar sua mulher, tal comportamento, eu vou repetir, Pedro está dizendo que se o marido falhar em amar, honrar e respeitar sua mulher, tal comportamento interromperá suas orações. As mulheres podem até usar agora, vai falar que está direito, então o céu vai vir cá de bronze para você. Interromperá suas orações, pois os suspiros da mulher maltratada se interrompem e se interpõem entre as orações do esposo e os ouvidos de Deus. Deus não aceita as orações que marido e mulher oferecem no ambiente de luta, briga e discórdia. Isso é sério, por isso que vida conjugal é sério. Casou pra quê? Porque eu não aguentei segurar. Vai ter que dar conta lá na frente. Vai. Porque existe relação sexual sem amor. É o que eles fazem fora. Mas isso não é o princípio do casamento. Casou pra quê? Como diz lá nos cursos de noivo. Casou pra quê? Você não casou pra ser feliz, casou pra fazer ela feliz. Por que você casou? Eu casei pra fazer ele feliz. Esse é o papel importante. O segredo então é o quê? Que se reconciliem para que possam orar juntos em paz e harmonia e assim gozar das incontáveis bênçãos de Deus sobre a vida deles. Eu vou concluir agora com o conselho do Martin Henry. Todos os casados devem se empenhar e se comportar de forma tão amável e pacífica um com o outro que não atrapalhem com suas brigas as suas orações. Pois, com frequência, as desavenças vêm e afetam o nosso relacionamento com Deus. Mas a importância da relação família, marido, esposa tem que ser saudável, pois eles é realçada pelo relacionamento tipológico entre Cristo e igreja, marido e esposa. Amém? Você entendeu a palavra? Amém. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar.